Rafael, vamos começar o nosso tema de hoje com a seguinte pergunta: o que são chakras? Se a gente pegar, né, na literatura védica, Sim, que é a literatura mais antiga que a gente tem como referência para falar de chakras, tanto a literatura védica quanto as diversas ramificações do Tantra Yoga, não só do Tantra Yoga, mas do Tantrismo de uma forma geral, a palavra chakra ela significa literalmente roda. Tá? De uma certo. forma literal é roda. Mas a gente traduz como centros energéticos, como pontos de luz, e esses chakras eles estão espalhados por toda a parte do nosso corpo. Tá? Existem aos milhares e milhares, talvez bilhares, a gente não consegue nem catalogar. E a função desses chakras é basicamente a captação, armazenação e distribuição da energia vital pelo corpo sutil, pelo corpo energético, como os hindus chamam de pranamaya kosha, ou o famoso duplo etéreo, que a Sim, gente está mais mais, conhecida, sim. mais conhecido. Então é isso, os chakras são esses centros que eles estão distribuídos aos milhares e milhares, e não dá para contar, até para quem tem experiência parapsíquica, para quem tem clarividência, já viu alguma vez, você não consegue contar. Eu já tive, não consegue, tipo assim, enumerar os chakras, são milhares. Eu já tive algumas experiências diretas de ver o duplo etéreo, e nessas experiências eu pude ver esses canais energéticos com muita Olha, precisão. Eu tive uma experiência, então, em particular, que foi muito brutal. Eu consegui ver esses nadis, que são os canais energéticos que conduzem o prana e fazem a conexão de um chakra para o outro, seja um sim, microchakra ou um chakra principal, e o negócio assim, é fenomenal, porque são milhares e milhares, você não consegue nem contar os canais energéticos, quanto mais os chakras. Eu costumo sim. dizer que existe um chakra para cada poro do corpo humano, tá? Nossa, Mas, em verdade. geral, esses chakras são divididos em dois grupos. Digamos assim, o de primeira divisão, que é o Sim, chakra, seriam os chakras responsáveis pelo processo de expansão de consciência, e os outros que são os secundários, mas não estou dizendo que um é mais importante que o outro, não. São divisões, digamos assim, distintas, mas que, de sim, uma forma geral, funcionam para o todo. Então, os chakras principais, eles são normalmente divididos em 7, pelos hindus, sim, e os depois por principais. outras escolas filosóficas que beberam dessa fonte e criaram suas próprias concepções e teorias, como a teosofia, como o ocultismo e diversas outras escolas aí, Rosa Cruz, enfim, tá? Então, desses dois principais e os principais e os secundários, e desses principais a gente enumera 7 chakras. Eu vou falar devagar, porque na outra live eu saí falando igual desesperado. Se tiver que o Júlio até falou comigo, foi muito boa, mas fala um pouquinho devagar, né, Júlio? Então, vou seguir o conselho do Júlio. Então, basicamente, isso. Os chakras são divididos em principais e secundários. Tá? Sim, Eu me baseio muito na literatura védica e na literatura tântrica, mas por mais que eu me baseie neles como, digamos assim, como um manjar divino de conhecimento, eu gosto da experiência prática, da experiência própria. Então, eu tento associar as minhas experiências, seja pela clarividência ou pela saída do corpo, que eu tenho desde pequeno, né? Claro que ao longo dos anos e das décadas eu fui me aprimorando um pouquinho, a gente está sempre nesse processo sim, de expansão, uma coisa cíclica, né, que volta para o mesmo ponto, mas, em verdade, o mesmo ponto nunca é o mesmo ponto, como diz o filósofo Heráclito de Éfeso, da Grécia. Você nunca entra 2 vezes no mesmo rio, porque aquela água não é mais a mesma. Então, o processo de despertar espiritual, de expansão de consciência, eu acho que parte muito daí. Você não consegue ver a mesma coisa com os mesmos olhos quando você olha por uma segunda vez. Tá? amadurecimento, E, e, sim. e então eu tento pegar um pouco dessas escolas antigas, principalmente da literatura védica, dos Upanishads, que são os textos sânscritos sagrados mais antigos, e mesclar com a minha experiência. Tá? Tem alguns chakras secundários que são... Deixa eu tirar essa sombra aqui. Tá? Eu já não sou muito... Essa reencarnação já me botou num físico meio coisa. Então,
eu não fazer muita besteira. Então, mas voltando, então, eu pego um pouquinho da literatura védica, que eu acho que assim, vou falar de uma forma grosseira, é o Sim, Pelé dos chakras, mais ou menos isso, para ficar de fácil compreensão, mas eu gosto muito da teosofia também de outras escolas. Por exemplo, a teosofia fala muito de um chakra secundário que os hindus não falam tanto, que é o chakra do baço, e ele não é o chakra principal. Tá? Então, certo. acho que é basicamente isso. A gente divide em principais e secundários. Os principais, eles são responsáveis por esse processo de expansão de consciência, de despertar espiritual, e os secundários são aqueles chakras que normalmente são menores, e eles não estão conectados ao processo de despertar de uma forma direta. Então, são chakras muito importantes para a acupuntura, para o Doin, para o Sim. Shiatsu, para filosofias espiritualistas que são mais voltadas para a cura. Tá? Então, o que a gente vai falar mais aqui são dos chakras principais, dos 7 principais, até Isso. porque os secundários eu não tenho um conhecimento tão grande. Não que eu tenha dos 7, mas eu tenho um pouquinho mais. Sim. Isso, você pode falar um pouquinho de cada chakra? Vamos lá. Sim. Esses 7 chakras principais, segundo a literatura védica, segundo a literatura tântrica, e pelo que eu pude, em certa medida, comprovar, entre aspas, com algumas experiências, porque, como eu sempre falo, não adianta a gente ficar também focado na literatura e não Isso. tentar compreender, meditar, e até no meu caso, pela clarividência, eu consigo, em alguns momentos, comprovar por conta própria. Tá? Sim. Não como esses rishis da antiga Índia, porque eles mapearam esse sistema de chakras por uma clarividência muito Olha. brutal, no sentido assim, de sutileza. Todas Sim. as vezes que eu tenho alguma experiência muito grande, assim, muito forte de clarividência, seja vendo os nadis, os canais energéticos, ou os próprios chakras, ou então a aura, que é mais fácil do que os chakras, é muito mais fácil ver a aura, eu fico pensando, como é que esses caras tinham uma clarividência tão avançada a ponto de decodificar tudo isso? Tá? Sim. Enfim, então, segundo a literatura védica, os 7 chakras principais, eles são distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral, desse sistema cérebro-espinhal, mais Sim. especificamente eles estão localizados no canal Sushumna, que é um NAD, né, um canal energético central, seria o canal principal desses milhares e milhares de nadis, que são os canais energéticos que conduzem o prana e conectam os chakras. Esse canal Sushumna, é nele que a gente encontra os 7 chakras principais distribuídos. Uma coisinha que eu não falei, que é interessante, nos Vedas, eles mais ou menos especulam que existem 72 mil nadis, ou nadis, eu nunca sei como é que é a pronúncia certa, que Sim. são os canais energéticos. Outras correntes tântricas dizem que são 350 mil nadis, mas a grande maioria diz que são 72 mil. Então, olha só quanta coisa tem Muita envolvida. coisa. Então, voltando aí para os 7 principais. O primeiro chakra, segundo os hindus, que a gente chama de chakra base, chakra raiz, chakra do fundamento, chakra fundamental, é chamado por eles de chakra Muladhara. Tá? Esse chakra ele fica na base da coluna, mais especificamente no cóccix. Tá? Ele se localiza no cóccix e ele se estende até o períneo. Quando a gente começa a sentir a energia do chakra Muladhara de uma forma muito grande, você sente um cone energético muito poderoso, mais ou menos assim, como eu estou fazendo o formato da minha mão, e a Sim. energia entrando pelo períneo e subindo. E à medida que você vai despertando, até para quem já teve algum processo de experiência com Kundalini, ou então para quem não teve mesmo, mas para quem consegue sentir um pouquinho mais da energia dos chakras, você vai perceber que é uma energia muito telúrica e muito forte, ela vem pelo períneo. Tá? O segundo chakra, segundo os hindus, é o chakra Swadhisthana, também conhecido aqui como chakra sexual, alguns Sim. chamam de chakra geniturinário, um chakra muito interessante, porque ele é responsável por nossos processos criativos, pela transmutação, pela fluidez. Ele fica exatamente no sacro, mas ele se estende, na raiz dele no sacro, ele se estende até os órgãos genitais. Então, quando você sente a energia sexual, e não só sexual, para quem consegue sentir a energia propriamente se manifestando no duplo etéreo, a energia forte, quem trabalha muito esse chakra, você vai ver
Normalmente os homens sentem energia no testículo, tá? Você sente como se fosse... Quem não consegue sentir a energia ainda muito bem vai sentir como um formigamento, um Sim. arrepio. Quando você consegue sentir a energia de uma forma substancial, você vai ver que é um bloco energético muito grande ali. E esse chakra é um chakra bem delicado, que a gente tem que ter bastante cuidado, porque por mais que ele seja um chakra divino também, como ele mexe Sim. com a energia sexual, se você não tiver um equilíbrio ali, você pode transitar digamos assim, para o lado sombrio da força, porque ele é um chakra que ele mexe muito com você. Tá? Tanto que para quem já leu um pouquinho de teosofia, o Leadbeater, ou Leadbeater, nunca sei também como é que é a pronúncia correta, que é um dos criadores lá da teosofia, com a Anne Besant, com a Blavatsky, o Leadbeater, ele no sistema de chakras da teosofia, ele retira o chakra Swadhisthana, mas ele fala que existe, ele não tira e fala, não tem chakra aqui, ele fala, não, os hindus dizem que tem um chakra muito importante aqui, que é o chakra sexual, mas eu prefiro não tratar com essa energia, porque é muito perigosa e tal, e como ele era reverendo, ele era arcebispo na época, Sim. então imagina naquela época falar sobre um chakra, né? Ligado à sexualidade, tá? Então, vamos lá, o terceiro chakra é o chakra Manipura, é um chakra muito polêmico, porque é compreensível, porque algumas escolas espiritualistas mais modernas acabam confundindo um pouco e botando esse chakra na boca do estômago. Mas o chakra Manipura, que é o chakra cidade das joias, Manipura é uma palavra de origem sânscrita. Então, quando a gente usa essa palavra, a gente não pode mudar e falar, não, Manipura fica na boca do estômago. Não. Existe um outro chakra na boca do estômago, que eu não lembro agora o nome, a origem dele em sânscrito, porque ele não é muito utilizado, no sentido de despertar espiritual, mas é um chakra muito importante para a cura. Então, o pessoal do Reiki, da cura prânica, eles usam muito esse chakra. Mas, às vezes, o pessoal confunde um pouco, nem todos, mas alguns, falando que esse é o Manipura. Não é. O chakra Manipura, o chakra cidade das joias, ele fica exatamente na altura da coluna vertebral, correspondente à região do umbigo. A base dele ali é na altura do umbigo. Você vai sentir com mais facilidade a energia saindo pelas costas, mas quando você consegue sentir as energias de uma forma mais substancial, você vai perceber com clareza que a energia dele é exatamente ali na coluna vertebral, na altura do umbigo. Tá? O quarto chakra, faltei falar agora, depois eu falo dos elementos dele, senão fica muito tempo. Sim, fica à vontade. Tá? Então, o quarto chakra, segundo os hindus e segundo a própria teosofia, toda literatura em geral acaba meio que convergindo, né, nesse sentido, é o chakra anahata, chamado de chakra... desculpa, só para falar um pouquinho antes. Mas esse chakra umbilical que eu estava falando, o chakra Manipura, chamado de chakra umbilical também, porque fica no umbigo, ele é responsável por todo o plexo solar. Então, o chakra epigástrico, ou qualquer outro nome que alguém chame, ele está subordinado ao chakra Manipura e também ao chakra que eu vou falar agora, que é o chakra anahata, o chakra cardíaco. Desculpa, Priscila. Não, fica à vontade. Então, esse quarto chakra, o chakra anahata, ele se localiza na altura mais ou menos do externo, na altura do peitoral, e ele fica também exatamente na altura da coluna vertebral, correspondente à parte cardíaca, ao plexo cardíaco ali, tá? Ele não fica no coração, esse chakra é muito grande, tá? Ele, na verdade, a raiz dele é na coluna, e ele desemboca aqui no centro do peito como um todo, e consequentemente, no coração. Então, quando você consegue sentir a energia desse chakra, principalmente quem já consegue sentir de uma forma muito forte, você vai ver realmente que a energia sai pelo coração, você sente um feixe de energia saindo pelo coração. No início você fica até um pouco meio com medo, porque dá uma pontada, dói, mas depois que você sente energia saindo, você vê que é energia espiritual mesmo, né? Energia no sentido não física, não material, mas no início é um chakra muito assim problemático, as pessoas têm medo porque tem processos emocionais envolvidos, porque ele é o chakra do sentimento e não da emoção. Só que as pessoas, com a nossa turbulência da vida, essa correria, essas loucuras que a gente tem de poder, seja em pequena escala ou em grande escala, a gente acaba
ficando com esse chakra um pouquinho desequilibrado, e às vezes até com energia em excesso, tá? Mas é legal que a gente compreenda que esse chakra é importante, ele é responsável não pela emoção, mas sim pelo sentimento, tá? Então esse chakra, ele se localiza exatamente aqui na altura do externo, no quarto chakra. Quinto chakra é o chakra Vishuddha, conhecido também aqui no Ocidente como chakra laríngeo. É um chakra muito importante para quando a gente fala de purificação do corpo etérico, quando a gente fala de purificação do nosso corpo físico também, porque o chakra, ele faz essa conexão entre o físico e o astral. Tá? Como ele fica no duplo etérico, como ele fica no Prana Maya Kosha, que seria o corpo de Prana, segundo os hindus, ele faz a ponte. Tá? É claro que você tem o chakra no astral e no mental também. Tá? No início eles são bem parecidos, mas ao longo do processo de expansão de consciência, quando você pega esses desdobramentos dos chakras no mental, eles vão até reduzindo, mas falta até literatura para falar e experiência própria. Eu vou te falar que eu não tenho. Eu tenho poucas experiências em projeção mental, até hoje tive 4 totalmente conscientes, e não vi chakra, não vi nada. Tá? Então, na verdade, até minhas experiências de visão de chakra e dos nadis, dos canais energéticos, elas foram mais robustas em clarividência e em vigília do que em própria projeção astral. Por algum motivo, se vocês notarem, em projeção astral as pessoas nem sempre veem os chakras, nem sempre veem esses canais energéticos, mas isso é de cada um também. Então, voltando, senão vou me perder. Então, estava falando do laríngeo, que é muito importante para a purificação. É um chakra extremamente importante para que você aceite as mudanças do mundo, porque quando você fala do chakra cardíaco, do anahata, que significa inviolável em sânscrito, o chakra cardíaco, como eu falei para você pode se desequilibrar muito com ele, mas você pode também, em certa medida, querer abraçar o mundo. Então você vê uma pessoa muito bondosa, de coração muito, muito puro, ela às vezes quer ajudar todo mundo, só que além disso, muitas vezes, ela ainda está presa, esse chakra, ele te liga, ele é um chakra de ligação entre os chakras superiores, estou falando do cardíaco, tá? Ele é um chakra de ligação entre os chakras superiores, que são o Vishuddha, o Agnya, o Sahasrara, e os chakras inferiores, o Manipura, o Swadhisthana e o Muladhara, né? No caso, o básico, o sexual e o umbilical. O cardíaco, ele fica bem no meio, ele é o ponto de convergência. Então, ele tem muita energia material e muita energia sutil. Muita energia, ele se conecta com os dois lados, como se fosse ali uma espécie de limite, né, de ponto de convergência, de ponto de convergência, acho que é a melhor expressão mesmo. Então, às vezes a pessoa tem muito carinho pelo mundo, tem muito amor, e ela acaba, em certa medida, se perdendo um pouco, querendo abraçar o mundo, e tipo, vou dar um exemplo, você vê alguém na rua passando fome, e aquilo mexe com você de tal maneira que você começa a chorar, passa mal, aí quer levar a pessoa para casa, mas você tem esposa, tem marido, tem família, então não dá. Então, em algum momento, você tem que entender que tudo tem um processo e que você pode ajudar na medida do possível, porque também todo mundo tem uma ligação kármica que a gente não sabe. Tá? Então, você pode ajudar, você consegue transmutar e modificar a vida humana? Consegue, você consegue ajudar, contribuir, mas as pessoas do chakra cardíaco, muitas vezes, elas não pensam nisso, elas querem abraçar o mundo. Então, isso acaba, às vezes, somatizando até uma doença na pessoa. Então, o chakra Vishuddha, quando você desperta o Vishuddha, você consegue administrar a energia do chakra cardíaco não se desequilibrando. Você compreende que tudo tem um fluxo, que tudo tem um motivo, que você tem um dharma, que é o seu caminho, que você tem o seu destino, que é modificável, claro que é, tá, na medida do possível, mas que as coisas têm que fluir de forma natural. Tá? Então, esse chakra é muito importante para você compreender que as coisas no mundo têm um tempo, tem esse vir a ser, esse devir, mas que eles devem necessariamente obedecer um certo fluxo, mesmo que você transforme em certa medida. Tá? Então, esse chakra aqui, ele te faz aceitar, não estou falando aceitar no sentido da pessoa que olha o sofrimento e fala, que se dane. Não, pelo contrário. Você compreende que aquele sofrimento ali é terrível, você sente com a pessoa, mas você não vai perder o seu equilíbrio e não vai
somatizar uma doença, nem nada. Tá? Você vai ter compaixão, você estará com o outro, mas quando você desperta isso aqui, você faz isso de uma forma equilibrada. Tá? E ele é muito importante para a purificação do corpo também. Se der tempo, eu falo depois um pouquinho, porque senão eu vou falar dos... Então, subindo do chakra Agnya Chakra, esse chakra aqui, o chakra frontal, muitas pessoas confundem, colocam ele aqui em cima, não é aqui em cima, ele é bem entre as sobrancelhas, bem aqui. Tá? Quem sente, quando você tem experiência de clarividência, você vai sentir um pulso, né? Tem exercícios que você vai ficar ali fazendo aquela energia pulsar de forma constante ali durante meses ou até anos, tá? Mas por mais que ele seja o chakra ligado à parte parapsíquica dele, ao terceiro olho, ele não é exatamente o chakra do terceiro olho só. Ele é o chakra do conhecimento, o chakra da aprendizagem, o chakra da aprendizagem, o chakra da compreensão, é o chakra do intelecto. Ele fica exatamente entre as sobrancelhas. Esse chakra aqui acima é o chakra soma, é um chakra secundário que faz parte do sistema do chakra coronário, do chakra Sahasrara, que é o topo do sistema de chakras. Tá? Então, esse chakra Agnya, ele representa o guru interior. Quando você consegue se elevar no nível espiritual, mesmo que seja por alguns minutos ou alguns dias, quando você, pela meditação, então pelo seu comportamento diário, pela prática da compaixão com o cardíaco, equilibrando com o Vishuddha e com todos os outros chakras, você percebe que você tem um guru interior dentro de você. E esse guru interior, ele está adormecido dentro do chakra Agnya, que é o chakra frontal. A parte da clarividência é a parte. Ela é ligada à parte parapsíquica dele. Senão todo mundo que tem esse chakra bem... Vou dar um exemplo. Minha esposa é médica. Nunca viu espírito, nunca vê aura, não vê nada. Ela confia porque eu falo, né? Então ela desconfia. mas assim, ela é médica, ela pega uns livros que eu pego, eu tenho um livro que eu não posso sair daqui, que meu celular vai virar. Tem uns livros aqui de yoga que eu demoro meses para ler. Ela pega um treco desse aqui, gigante, e lê em 2 dias. E lê e compreende. É aquela nerd no bom sentido da coisa. Né? Hoje em dia a palavra nerd é uma coisa valorizada nesse sentido. É muito estudiosa. Ela pega aquilo ali, fez mestrado, doutorado, passou... Na época, eu lembro, namorava, passou em primeiro mestrado, doutorado, ele fez faculdade pública. Ela é bem coisa. Aí você pergunta, vê alguma coisa? Eu não vejo nada. Ela tem o chakra altamente trabalhado na compreensão, na intelectualidade, na apreensão do conhecimento, mas a parte parapsíquica desse chakra dela, ele não entrou nem na 3ª divisão. Não tem nada. Ela teve uma experiência que ela me conta na vida dela, foi quando era jovem, que ela viu uma coisa, há muito tempo, espíritos, tinha, sei lá, 16, 17 anos. Então, para que eu estou falando? Para as pessoas entenderem que não é porque você está desenvolvendo o chakra Agnya, o chakra frontal, que você vai abrir a clarividência. Eu gosto sempre de falar isso. A clarividência é uma coisa que tem que ter cuidado. Com certeza. Não pense que a gente, às vezes, tem um curso ali que eu vou abrir minha clarividência e minha vida vai andar. Isso aí eu não acredito, não. Me desculpe, eu sou a favor do pessoal que faz curso, no futuro até quero fazer curso para vender em Hotmart, então o pessoal ao vivo acho melhor ainda. Mas, cara, esse negócio de vejo um monte na internet. Em 2 dias vai abrir o chakra, vai andar a tua vida. É mais fácil a tua vida virar uma desgraça do que abrir, se você abrir o terceiro olho. Por quê? Você vai ter contato com o assediador de uma forma muito direta. Verdade. Muito direta. Você que é do meio sabe disso. Você vai enxergar espírito de tudo que é tipo. Mas por que você não enxerga com tanta facilidade esses espíritos, essas consciências mais nobres, de energia mais sutil? Justamente por isso, que a energia delas é muito sutil, elas não estão encarnadas, muitas vezes não estão nem no plano astral, estão no plano mental. Então, para você enxergar é difícil, é muito difícil. Então, você vai ver assediador toda hora. E mesmo que você não veja, eles vão ter acesso a você. Eles vão conseguir, se você for uma pessoa que tenha também mediunidade, esse chakra, porque existe a parte anímico-mediúnica, né? A pessoa pode abrir o chakra, a parte da clarividência dele, de uma forma anímica, mas também pode ser facilitada pelo processo da mediunidade. Então, se você não tiver mediunidade trabalhada, ou se você não abrir de forma consciente, sabendo que pode ser prejudicial,
pode ser muito perigoso. E quando eu falo perigoso, eles vão ficar perturbando a tua cabeça o dia todo. E quando você vê, então, se você não estiver preparado, você pode ficar até maluco, no sentido, ficar maluco, eu exagerei, mas assim, você pode realmente criar um transtorno muito grave. Porque Sim, perseguição toda, né, Rafael? Exatamente. Então, eu sempre gosto de falar disso, porque o pessoal está muito na moda na internet. Vou abrir o terceiro olho, minha vida vai andar, vai trazer dinheiro. Né? Dinheiro é importante, é muito bom, é essencial em alguns momentos para você cuidar da sua família, né? Claro que sempre é essencial, porque eu digo assim, ele é como se fosse a cereja do bolo, né? A base é o carinho, o amor que você tem, mas se você, tem meu pai que está com um problema agora, um monte de problema de saúde, eu dou atenção, eu cuido na medida do possível, mas se eu não tiver dinheiro para comprar uma cadeira de rodas, se eu não tiver dinheiro para levar num bom médico, às vezes fica muito mais complicado. Sim. Então, o dinheiro ele é um acessório que pode ajudar muito, mas o principal é o carinho, o amor. Então, não pensem, voltando ao chakra Agni, vocês vão abrir o chakra frontal e vai ficar a vida que é uma beleza. Não vai. Tá? Então, subindo aí, o último chakra, que seria o que a gente considera, muitos yogis nem consideram como chakra, mas a maioria da literatura considera, e como a energia dele é muito, muito forte, muito poderosa, porque ele é, digamos assim, um portão de abertura para a energia cósmica entrando pelo topo da cabeça, ele captura a energia cósmica. Eu posso dizer para vocês que esse chakra é, sem sombra de dúvida, o chakra mais espiritual, que é o chakra coronário. Os hindus chamam de chakra Sahasrara, o chakra de 1000 pétalas. A energia desse chakra que te conecta aos planos superiores, aos mentores, aos amparadores, enfim, já falei muito.